Berlinda News, a informação em primeiro lugar. 9h30. .com.net super conectada. Planos de internet com ultra velocidade mais telefonia. WhatsApp 51 30 37 9727 ou telefone 0800 606 2806. .com.net super conectada. Já adicionou o Sicredi no Whats? Esse é um contato que não pode faltar no seu dia a dia. Anota aí, DDD 51 3358 4770. Com apenas um toque, você fala direto com seu gerente ou esclarece dúvidas com nosso assistente virtual. No mesmo número você encontra diversas outras opções para facilitar sua vida. Prático, né? Chama o Sicredi no Whats. DDD 51 3358 4770. O novo Macromix Atacado em São Leopoldo te espera com grandes ofertas e o melhor mix de qualidade e economia. A maior loja da rede fica na Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, número 2120, bairro Padre Reus, em São Leopoldo, quase esquina com a Avenida Unicinos. Não perca! Super ofertas e mix gigantesco, só o Macromix tem. Colégio Gucci, 82 anos. Em 2023, vem ser Gucci. As inscrições estão abertas para 2023. Ensino fundamental, ensino médio, turno integral ou contraturno. Telefone 3592-1058. Em 2023, vem ser Gucci. Sim, o Sesc São Leopoldo é para você. Turismo, cultura, esporte, lazer, academia e muito mais. Acesse sesc-rs.com.br/São Leopoldo e saiba mais. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. 9h33. Livraria Noble Book. Livros para mentes diversas. Rua Marquês do Herval 651, sala 104. Bem na Galeria Esperbe, centro de São Leopoldo. Contato 3037 1371. Livraria Noble Book. 9h33. Ortopedia Leopoldense. Materiais diversos da linha hospitalar. Rua Conceição 672, Centro, São Leopoldo. Telefones 51 30 37 5599. WhatsApp 999 13 7966. Ortopedia Leopoldense. A credibilidade da notícia. Berlinda News, com Sônia Bettinelli e Juliano Palinha.
Bora lá então, 9 horas 34 minutos, 9h34 na manhã desta segunda-feira, dona Sônia, segunda-feira, 27 de fevereiro, temperatura 23 graus. Bom dia, tudo bom? Bom dia, e bom dia, Palinha, todo mundo que nos acompanha aqui pela página da Berlinda no Facebook, pela radioberlinda.com.br, ou só entra ali, dá o play e acompanha pelo rádio. E eu quero saber qual é o sentimento de quem está às vésperas de completar bodas de ouro amanhã. Nem sei ainda, Sônia. Tu nem parou para pensar? Não parei para pensar ainda. Bom, mas vamos lá, né? Vamos deixar para amanhã. Estamos iniciando aqui o Berlinda News Entrevista desta segunda-feira. Oferecimento, aliás, né, Sônia, uma boa notícia, né? Eu tive agora pela manhã ali na Avenida Imperatriz, já o concerto da doutora ali. Ontem havia encerrado, hoje pela manhã conversei com o Jason Freitas, né, diretor de SEMAI, e as torneiras, né, os registros já estão sendo ligados. Segundo ele, já tem água na Vicentina, no São Miguel e no centro. Em seguida, deve se estender aí por toda a região e a gente espera que dê tudo certo. Bom, antes de mais nada, né, agradecer aqui os nossos parceiros, a Ponto Connet, sempre conectado, também com a gente o Sicredi, abra sua conta no Sicredi, o Sesc São Leopoldo, a Par Consultoria e Assessoria, ainda a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, estude uma universidade conectada com o mercado de trabalho, Rede Resul Macromix, o Colégio Gush, que segue com as inscrições abertas, 3592-1058, o consórcio operacional Leopoldêncio Coléu, a Livraria Noble Book, o SEMAI, que tem uma nova rede de água tomando conta disso, né? Aliás, a Sônia até escreveu isso, né? A agilidade foi importante também, né? O pessoal se programar e se preparar, né? Por causa dessa falta de água que iniciou ontem. Também com a gente a Bela Ginguba Confeitaria Artesanal, @Bela Ginguba no Instagram. Bom, tá aqui com a gente a presidente do hospital. Oi? Pode? Aproveitando, inclusive, a presença da presidente do hospital aqui, da Fundação Centenária, Linda, eu já vou perguntar-las que lá no hospital está tudo tranquilo, que eles se programaram bem. E o que eu fiz, eu destaquei, na minha opinião, no site hoje, e eu quero destacar assim, que a importância de dar uma resposta imediata para um problema que acontece que ninguém consegue evitar, um problema desses. Perfeito. O rompimento. O que aconteceu ontem? Nós ficamos sabendo pelo próprio SEMAI, que avisou, rompeu a adutora, a previsão de conserto é isso, aconteceu isso, vai faltar água, essas regiões. Nós vamos ter caminhão-pipa para o Centenário, para todas as unidades, porque não tem como prever no meio desse... Tu faz a previsão do conserto, mas aí, quando liga o registro, pode romper. Que teve um problema sério em Sapucaí há umas 3 semanas, e foi assim uma situação horrível, dramática para as pessoas. Por que piorou muito mais? Porque ninguém estava lá do gestor. O prefeito estava, mas lá a gestão é da Corsan. Lá a gestão em Sapucaí é da Corsan. O prefeito estava lá tentando fazer o que ele podia, mas não tinha ninguém, o gestor lá para dizer, olha, gente, aconteceu isso, vai faltar água, infelizmente, as pessoas vão reclamar, mas a gente está aqui fazendo todo o trabalho. E faltou isso, a presença do gestor indo lá. E o SEMAI fez isso ontem. Então, eu destaquei ali o trabalho de todo mundo, a agilidade deles na resposta, e está lá. E o Palinha foi lá às 10 da noite ontem, estava o pessoal lá, o Jason, a equipe, e estão lá agora de manhã, bem cedo, né? Tá lá, o prefeito também. Vai ter, e daí evita o quê? Evita aquela coisa na rede social, aquele ataque, assim, aquela coisa que daí o pessoal acaba levando, mistura tudo, vai para a questão política, daí aquele absurdo. Ainda tem. Por isso que eu falei para o Palinha, eu dei uma olhada, aí mas não, daí aqueles comentários que tu ignora, porque parece que alguém disse, deixa, hoje eu vou deixar romper lá para deixar as pessoas sem água. Não é assim. Não, uma doutora antiga, né? É bom frisar isso. Quem faz gestão pública sabe, né? Como é importante, né? Bom dia, Lilian. Bem-vinda, obrigada. Bom dia, Sônia. Bom dia, Palinha. Obrigada, bom dia aos ouvintes. Obrigada mais uma vez por dar o espaço aí para trazer informação para a população, né, sobre o nosso hospital. Estamos à disposição aí para dar informações, falar do nosso trabalho e tirar dúvidas também. O presidente, bom dia, né? Até falando nisso, né, o hospital se preparou ali, não falta água, está tudo certo, né? Não, nós organizamos caminhão-pipa, a gente tem reservatório também da clínica de nefrologia, onde é a especialidade que tem o maior consumo de água, né? Então, internamente, a gente já reorganizou o processo no final da semana passada. E uma pessoa que conversou, até uma pessoa conhecida do ambiente familiar, do meu entorno familiar, me chamou ontem dizendo, mas
ainda não tem a caixa, a reserva de água, né? Daí, claro, quem não tem isso vai... Mas hoje em dia, tu ter uma caixa d'água, uma reserva é fundamental, né? Sim, sem isso, tu não pode... É verdade. Não pode. Mas indo ali para o Hospital Centenário, que bom. O que a gente trouxe para... Claro que o hospital está sempre em obras, sempre com serviços, sempre fazendo a gestão, porque a gente sabe que os recursos são escassos e tal. Mas uma situação, principalmente, essa questão das pessoas que precisam do hospital saberem o processo que acontece. Tá. Nós temos um caso, e a Lilian sabe, a presidente sabe, porque eu conversei com ela, venho conversando há um tempão, assim, de uma senhora, Angelita, ela mora na Feitoria, ela internou no dia 19 de dezembro, no Centenário, para fazer ela tinha uma obstrução da vesícula, Isso. que é um serviço da regulação do Estado. Mas ela está aqui, está internada no Centenário. Isso. Então, daí eu... por quê? Porque... Aí eles me explicaram, ali me explicou. É um serviço do Estado, que é o Estado que tem que direcionar essa mulher, mas ela precisa ficar internada no Centenário. Isso. O que acontece? Tem pacientes que estão de forma ambulatorial e que o tempo de espera é muito maior. O CPRE, que é um procedimento que não é invasivo, que, na verdade, a gente é só para expelir, quebrar, estourar a pedrinha ali na vesícula, né? Que, normalmente, quando isso acontece, quando o paciente precisa de CPRE, é porque a pedra está numa localização qual a cirurgia aberta não vai funcionar, né? E CPRE são poucos, é o nome, a sigla do procedimento, são poucos lugares no estado que executam esse procedimento. Tem que ter um equipamento específico. E tem que ter profissional médico que tenha conhecimento para fazer o manejo também desse equipamento, que são poucos. Então, o que acontece? Mais uma vez, como outras especialidades, nós temos muita demanda. Digo nós, o Estado do Rio Grande do Sul tem muita demanda e o próprio Estado consegue dar uma oferta muito baixa. Por isso que gera tempo de espera. Para ter uma ideia, os pacientes que internam e é identificada a necessidade desse procedimento, eles esperam em torno de 25 dias até 40 dias ser chamado pelo Estado. É um sistema que a gente lança diariamente, atualiza diariamente e aguarda a resposta do Estado. E diariamente o Estado dá a resposta, né? Ou tem leito ou aguarda leito disponível, né? Que é o caso. E o CPRE não é a única especialidade. Eu tenho paciente aguardando cateterismo. Hoje eu tenho 6 pacientes aguardando cateterismo internado. Eu imagino que tenham pacientes também aguardando em casa com a regulação ambulatorial, que o tempo é maior. Então, quem está internado são pacientes que precisam ser monitorados, acompanhados. Então, não vale a pena, né, arriscar dar alta para esses pacientes para aguardar esses procedimentos invasivos. Paciente que precisa de cirurgia cardiovascular chega a aguardar até 30 dias internados para poder ser transferido. Tá? Isso não é só o Centenário. Todos os hospitais do interior e região metropolitana têm essa dificuldade. Então, a hematologia, que é uma especialidade, né, da onco, hemato também, são poucos hospitais que têm essa especialidade, 50 dias tempo de espera. Imagina. E aí, quando o paciente fica nessa espera, nessa angústia de querer resolver o problema, e aí a gente sempre comenta, né, que quando tem alguém doente, não é só o paciente que adoece, a família toda, todo mundo se envolve, muda a vida de todo mundo, né? É que nesse caso dessa moça, 45 anos, ela tem um filhinho de 3 anos, né? Imagina, e ela é autônoma, e ela tem acho que esse menino de 3 anos, e acho que tem um outro de 13, os outros são maiores. Daí ela tem a filha, Amanda, essa com quem eu falo, e vocês também conversam, que ela é casada e ela tem filhos, e daí ela precisou levar os irmãos para casa dela, e ela voltou a trabalhar, acho que ela é estagiária da educação, uma coisa assim. Então, fica nessa coisa toda, mora na Feitoria. Mas aí, quando esse caso do CPR, tem Canoas, que era o lugar mais próximo, mas o equipamento está estragado? Canoas, ela tem um tempo de espera maior. Então, a gente até pediu para a Secretaria de Saúde entrar em contato com o Estado para, independente da referência redesenhada, porque é onde tiver leito disponível, regular, que é o que acontece com leito de UTI. Leito de UTI não tem um desenho na região, né? Aonde no Estado tiver disponível, se regula o paciente. No caso do leito de UTI, nós é que somos referências para outros municípios também, né? Mas... o que aconteceu com essa paciente em especial? Ela já esperou quase 30 dias para fazer o CPRE. Depois do CPRE, dependendo do caso, o paciente volta para nós para ter acompanhamento, né, fazer uma avaliação com o cirurgião para ver se realmente ainda precisa fazer mais alguma cirurgia aberta ou não. Quando eles fazem CPRE nesses lugares, normalmente os pacientes voltam com um dreno. Às vezes o paciente não tem condições de ir para casa, porque tem que ser acompanhado o dreno, tem que fazer uma cirurgia aberta, que daí o nosso cirurgião faz.
Ou ela faz a CPR, bota um dreno, vai para casa, uma paciente que daí não tem nenhum outro problema, que precisa ser acompanhado, ou tomar antibiótico, ou fazer monitoramento com exame invasivo, né, ou de imagem. Ela volta para casa e é regulado via ambulatorial pela Secretaria de Saúde para voltar aonde ela fez o CPRE e tirar o dreno, né? Mas o tempo de espera é grande, sim. Nesse caso, ela ficou sempre aí, eu conversei com a Amanda ontem, ela disse que ontem sim, que ela deu uma melhorada. Teve infecção, um pouquinho de febre, aí nesses casos não são liberados mesmo. Não, eu ia perguntar, Sônia, se me permite, assim, a Sônia até levantou isso, assim, e eu me lembro que a senhora, a última vez que esteve aqui, eu acho que teve, né, existe a parceria com o Hospital Sírio-Libanês, eu acho que era isso. Vocês tinham, né, uma ideia de diminuir o tempo né? de espera. E a pergunta é o seguinte, né? Mas é na emergência, né? Sim, sim, mas nessa leitura, assim, existe assim, uma outra maneira, talvez, assim, essa pessoa está 2 meses. Ali não era uma, assim, de a gestão arrumar uma outra situação para poder pagar, colocar ela num hospital privado, fazer uma cirurgia privada, não tem isso, assim, porque o custo-benefício, né, ela fica lá dentro, sai do bolso do hospital igual. Sim, sai do bolso do hospital, ela está sendo cuidada pelo hospital. Mas a instituição é 100% SUS, né? Na verdade, o Estado ele tem uma responsabilidade com essas especialidades de regular e conduzir isso. Na verdade, o hospital público ele não pode, até porque ele não tem recurso que prevê isso, de pegar esses casos, usar o dinheiro público para pagar particular os exames, né? Tem toda uma questão legal para isso também. Mas, ao mesmo tempo, a gente também os hospitais estariam tirando a responsabilidade do Estado, de novo, de cumprir o seu papel, que é de resolver o problema, de regular, de controlar o tempo de permanência desses pacientes, porque o que acontece? A maioria desses pacientes que estão dentro do centenário aguardando, eles acabam judicializando o Estado. E mesmo judicializando, a gente ainda tem um tempo de espera importante. Mesmo sendo judicializado, o Estado não consegue responder. Hoje eu tenho em torno de 25 pessoas dentro do hospital aguardando a regulação do Estado. Tem especialidades que têm um tempo maior e outras menor, mas não é um número pequeno de pacientes. Ô, presidente, qual o custo? Não, só qual o custo assim, mas diário, né, dessas pessoas? Depende da especialidade, né? Um paciente, por exemplo, assim, cardiovascular que precisa de cateterismo, a maioria deles são pacientes graves. Eu tenho já tive paciente em leito de UTI. A minha diária de UTI, dependendo, é de 6 a 8 mil reais diariamente, porque é um grupo grande. E esse dinheiro, como ele aguarda um atendimento pelo Estado, o Estado não repassa. Não. O Estado repassa os incentivos fixos, os quais não somos habilitados. Não, isso. Por isso que quando a presidente chegou aqui, eu disse, a gente quer explicar por quê. Ó. No caso, vou citar essa família da feitoria como exemplo. Tá? Sim. Aí ela está com esse drama todo, né? 2 meses. Tá? Ela, na cabeça da Amanda, a Amanda precisa entender, mas aquela criança que está lá, o resto das pessoas do entorno dela, na cabeça deles, quem tem que fazer tudo é o centenário. Daí, por isso que a gente tem que explicar esses passos. Eu ainda comentava com o Palinha na sexta-feira, então esse período que chama de hotelaria, né? Isso. Que a Angelita está aí. Será que o Estado repassa para o hospital? Não repassa? Não. Enquanto estiver internado, a responsabilidade fica do hospital. Mas o que acontece? Tem um sistema de regulação, né? Não é uma coisa que tu liga e pede, fala pessoalmente. Tu tem um sistema que se chama Gerente, que é o nome do sistema que o Estado tem. Todos os dias de manhã tu atualiza aquele cadastro, passa o cenário do paciente, apresenta a gravidade e diz o que tu precisa. E diariamente o Estado dá a resposta, positiva ou negativa, né? E tudo depende, porque quem vai regular o paciente é esse sistema. Não tem uma outra forma de fazer. Tu não tem como colocar o paciente na ambulância e largar em outro hospital ou deixar numa emergência de um hospital qualquer. Que daí sim seria uma desassistência, né? E aí a gente está se desresponsabilizando do cuidado daquele paciente. Sobre o cateterismo, nós temos um caso, inclusive, uma pessoa, a Andréia Nunes, né, que é o companheiro dela, o Gilney, eles judicializaram. E não sei se ele já conseguiu, mas ele ainda está... Eu acho que ele saiu... Não, ele foi transferido na semana passada. Mas mesmo assim, judicializou, ficou uma semana depois de judicializar. Eu conversei com ela, eu chamei ela, e aí ela disse, não, tem que aguardar, não sei o quê. Tem que aguardar. E a pessoa que está internada e está na UTI, sabendo que depende de um procedimento, o teu... Sabe, tu vai ficando, meu Deus, até quando eu vou ficar aqui, né? Então, por isso que a gente fez questão de trazer a presidente para ela explicar isso. Não, claro excelente, que todo mundo queria essa agilidade, não veio aqui, precisa, mas... tem toda essa tramitação e a questão de... daí
eu, como Sônia, não sendo jornalista nem conhecendo, dizer, mas então por que isso que o Palinha falou, por que o hospital não pega? Com certeza deve ter um aparelho no hospital aqui para fazer o CPR, né, que chama. Não tem. Não Sim, tem. não, é porque assim, por isso que é importante a fala da presidente para nós, Não pode né? ser, porque o hospital público não tem que ter uma habilitação, tem todo um processo que nem outras especialidades de alta complexidade que nós temos, né? E tem que ter profissional específico que faça também, que também é difícil no mercado, né? Não é algo de uma especialidade, que nem um clínico geral que vai executar isso e se propor sem determinado, tem uma especialização para isso, tem toda uma como é que eu vou dizer, uma base para poder executar o procedimento, além do equipamento também, né? São poucas, na verdade é muita demanda e pouca oferta, como para outras especialidades que eu não falei, que é a cardiovascular, a cirurgia cardíaca, o cateterismo, a hematologia. Tem algumas especialidades que a qual o hospital não tem alta complexidade, porque não tem como tu ter tudo também, Sim, né? Não. E depende do Estado para regular. E olha que a gente participa das reuniões, faz uma cobrança diária com o Estado, mesmo fazendo a cobrança e atualizando e solicitando o leito pelo sistema. A nossa colega aqui, a Belinha, está perguntando assim, quanto o Estado repassa mensalmente, né, para o Hospital Centenário. Hoje é 779 mil de incentivo no total, para várias assim, pequenas especialidades. Né, que nós temos como a materno-infantil, enfim, sobre as linhas de cuidado. Quero mandar um abraço aqui para a vereadora Ana Afonso, está aqui com a gente, né? Ela está dizendo a gestão do Hospital Centenário prova sua competência diariamente, né? Ela está dizendo aqui, né? A Lília e toda a equipe estão sempre empenhados em exercer uma tarefa que une a gestão de saúde com a humanização do nosso HC, né? Superou o desafio do desgoverno e se tornou referência na região metropolitana. E tá aqui uma galera aqui mandando mensagem a gente agradece aqui, Desperta Coletivo, eu acho que é um perfil que também está dando, grande profissional, está falando, está o Maciel aqui, a Agnes Dias, enfim, tem algumas outras perguntas que depois na sequência a gente vai colocar aqui. Agora a gente está o governo federal anunciou, eu não lembro qual é o valor para cirurgias eletivas, 600? Sim, para zerar as filas. 600 milhões? Isso, 600 milhões. É o dobro, por exemplo, a proposta no geral, a tabela SUS, que todo mundo fala, que é o que rege ali os procedimentos, os valores, eles estão dobrando os valores para os hospitais que vão aderir ao programa. Nós até organizamos isso na semana passada com a Secretaria de Saúde. E daí depois vem para o Estado, né? Que daí a Secretaria Estadual diz quanto é. São Leopoldo, como é que está essa organização? Isso, nós vamos fazer hérnia, vesícula, oftalmo, cirurgias ginecológicas também. Eu não lembro exatamente quantas cirurgias no total, mas eu posso ver aqui com o pessoal, mas a gente fez uma programação para poder calcular a capacidade do bloco. A presidente está com a assessora aí. Isso. Aqui, ó, colega aí pode somar ali para nós, a Simone. Simone é enfermeira do hospital há 32 anos, enfermeira da casa, então... Ela está aí auxiliando, até que convidei ela para participar. Ela é nossa vice-presidente de operações, a Simone, ela que cuida de toda essa estratégia. Ela ocupou o espaço onde eu ocupava anteriormente. E como é que está essa previsão daí? Como é que é o encaminhamento? Liberou lá, vem para que é uma... Isso, tu vai mandar. Nós montamos uma proposta. O que acontece? O Estado mandou a portaria, né? Nós fizemos um levantamento de toda a capacidade do nosso bloco cirúrgico e encaminhamos para o Estado. O Estado vai ver o que libera. A Secretaria de Saúde mandou as especialidades e a fila, o número de pacientes que estão aguardando por especialidades, né? Dessas cirurgias que nós temos condições de fazer. E aí agora dependo da Secretaria de Saúde, da linha ali do que nós vamos executar. Mas a princípio toda a necessidade. A gente vai organizar para realizar tudo que precisa dentro do município. E daí o repasse ele funciona como? O Centenário faz a cirurgia e aí encaminha para o Estado e o Estado repassa o dinheiro ou não? Na verdade, nós executamos a cirurgia, ele é faturado, esse faturamento passa pela Secretaria de Saúde, e o Estado vai passar para o Estado e, na verdade, é o Ministério da Saúde que vai fazer esse repasse, né? O Ministério, mas... o dinheiro ele só vai fazer um passeio entre o Ministério da Saúde, Estado, Secretaria de Saúde e depois a Fundação Hospital Centenário. Mas tem que passar pelo hospital. Então, primeiro faz o procedimento, a cirurgia, fatura e depois vai para... Isso e aí agora tem que aguardar. Vocês não têm nenhuma previsão de que? Previsão? Para começar isso ou não? Não, a gente pretende começar agora, em março, essa execução. A execução das cirurgias? Sim, até porque algumas delas, a metade, a gente já executa hoje, né? Sim, hoje nós já fizemos hérnia e vesícula.
Nós temos aí em torno de 12 cirurgias semanais. Nós temos cirurgias oftalmos, que é feita todo sábado, durante o dia também. Então, vocês continuam fazendo? Sim. Essas cirurgias eletivas, nós adotamos o município como um programa permanente, né? A ideia não é mais fazer por campanha, né? É manter uma equipe que faça permanente. Porque o tempo de espera, até para zerar esse tempo de espera dos pacientes, né? Sim, daí e aí agora a ideia é só aumentar o número de cirurgias por semana dessas especialidades. Hoje são além de outras. 12 semanais, né, desses pacientes. E aí oftalmo vê a quantidade, mas oftalmo também a gente faz em torno de 20 pacientes semanais. E essas que estão sendo feitas agora, antes do repasse, o recurso é próprio? Essas é da cirurgia mais do programa do Estado. É um outro, Sim, tá. A gente só vai agregar o número de cirurgias. E a gente está organizando o bloco cirúrgico para fazer cirurgia amanhã à tarde, noite, se conseguir equipe. Hoje, aos sábados, nós já fizemos cirurgia eletiva, mas se nós conseguimos equipes que se dispõem a trabalhar, domingo nós temos salas disponíveis. Aliás, presidente, falando em equipe, né, como é que está essa... Porque a gente lembra lá na pandemia, quase não tinha médicos, a concorrência e tal, né? Sim. Como é que está hoje o Hospital Centenário em relação a esses profissionais? O nosso maior gargalo nos últimos meses, o maior problema foi na emergência pediátrica, né? Emergência pediátrica, nós tivemos bastante dificuldade de montar uma equipe. Agora, nós conseguimos uma licitação de uma empresa para assumir a emergência pediátrica. Então, essa é uma parte que está tranquila. Mas a pediatria, nos últimos meses, foi bem complicado, assim, de fechar o quadro, de ter pessoas, né, com a qualificação que a gente precisa para um hospital de porta aberta como o Centenário. Mas as demais especialidades, a gente conseguiu trabalhar tranquilamente. Teve agora, no último período, a transição da equipe cirúrgica também, que está sendo montada agora. A cirúrgica... que são várias equipes, né? Uhum. Tem a equipe da cirurgia da emergência, que ficam só no pronto-socorro, e tem a equipe da cirurgia não da eletiva regulada pelo município. A equipe de cirurgia que acompanha os pacientes internados. Por quê? Porque, às vezes, entra um paciente na emergência, é um paciente clínico. Mas, no decorrer do seu acompanhamento, da avaliação, da internação dele, se identifica que pode ser um paciente cirúrgico. Aí se chama esses cirurgiões, eles avaliam, se for um paciente cirúrgico, ele fica com essa equipe. Então, é um hospital que tem muitas especialidades, é um hospital que tem várias equipes, realmente para dar todo esse suporte, esse acompanhamento. É uma equipe que estava em transição, né? Saiu a equipe anterior e está entrando agora mais uma... Contratado uma outra empresa? Isso mesmo. Tá. O pessoal do Alimentos Mascotes, sim, eu acho que é um perfil também aqui, ele está perguntando por que a manutenção do hospital e outras áreas foram terceirizadas. Ele fez 3 perguntas, se a senhora colocar ali, né? Dá para responder. Por que não se pode mais fazer visita para orar pelas pessoas que estão pedindo? E a terceira, o que falta nesses 92 anos de centenário para que seja uma referência no Estado? Assinado Regis. Tá. A primeira pergunta ali foi sobre os profissionais de manutenção, né? Na época, o que acontece? Nós tínhamos, acho que 2 ou 3 colegas, né? Isso acho que foi 3 anos atrás, que o concurso era de auxiliar de manutenção. Então, é um período onde nós precisávamos fazer muitas obras no hospital, não só preventiva, como corretiva também. E aí precisávamos de eletricista, precisávamos de pedreiro, precisávamos de várias especialidades que os colegas não conseguiam executar. Primeiro, porque eram poucos, e segundo, porque o seu cargo do concurso não era para essa função específica, né? Então, nós precisávamos contratar profissionais que atendiam essa demanda. E, na época, a prefeitura, o prédio da prefeitura precisava de profissionais que eram desse que vocês tinham no Centenário. Isso mesmo. Aí solicitaram, a gente colocou os 2 ou 3 colegas, não lembro quantos eram, à disposição, e aí fizemos uma licitação de uma empresa que contemplasse tudo o que a gente precisasse para fazer para as nossas obras, tá? Aí o eletricista, o pintor, o pedreiro, enfim, para a gente poder atender. E a gente conseguiu aí, são 36 obras internas, né, em 3 anos e meio de gestão, que antes a gente não conseguia executar por falta de pessoal e falta mesmo de mão de obra qualificada nesse processo. A segunda pergunta... Sobre as visitas. As visitas aliás, já dá para emendar assim, como é que eles estão, as visitas estão liberadas, uso de máscara, como é que acontece? Não, isso até a gente está discutindo.
foi pauta no nosso gabinete de gestão nas últimas semanas. Quando houve a pandemia, nós fechamos ali, suspendemos, né? Aí depois a gente estava reorganizando, tinha alguns pacientes ainda com Covid, hoje não tem nenhum internado, mas em função aí de taxa de infecção em algumas áreas, a gente acabou não abrindo para todo mundo, mas quando o paciente solicita, a gente libera. Isso a gente está organizando para retornar da mesma forma que era antes da pandemia. Ou seja, o paciente precisa solicitar, então assim... Não, a família pode solicitar, não tem problema, isso é liberado, é acompanhado, o serviço social libera, não, isso não é um problema. Existe uma equipe, hoje. inclusive, que é, como é que chama... Tem uma comissão. Comissão que discute os critérios de visita. Não, mas das visitas de espiritualidade que une várias religiões, né? Sim, várias religiões, agora. Isso mesmo. Isso, e aí eles faziam as visitas, então pode solicitar que... Pode solicitar, o serviço social libera, organiza o horário sem problema algum, isso os funcionários estão orientados. Tem uma comissão interreligiosa que discute isso, né? A comissão, ela vem preparando, vai nos apresentar, e a representante vai nos apresentar no gabinete de gestão quais são os critérios aí para essa próxima etapa. Imagino que na segunda quinzena de março a gente já retome da mesma forma que era, retome as visitas, isso mesmo. O presidente, a última dele aqui, né, o que falta é para o hospital se tornar referência no estado, né? Diferenciar no que exatamente? Ele abriu muito. Assim, na verdade, referência no estado, nós somos já para oncologia, né? Nós somos na nefrologia, que é a clínica de hemodiálise, ali, que é um serviço terceirizado, mas que já é referência para 7 municípios já há 2 décadas. E tem a rede AVC, que agora até a gente está organizando. Tem uma coisa boa que Simone, que eu lembrei. Nós estamos organizando uma unidade só para os pacientes da rede AVC, né? A gente está organizando uma equipe multidisciplinar para ter um olhar para esses pacientes. Hoje, esses pacientes não estão numa unidade sozinhos, eles estão em leitos separados. Vermelha quando eles chegam, né? Hoje, o que acontece? A nossa pediatria ela vai para outro espaço, né? A gente separou as emergências. Antes, a emergência adulta e a emergência pediátrica era no mesmo espaço. Então, por uma questão de um olhar mais humanizado mesmo, né? A criança tem que ter um outro olhar, um outro cuidado, um outro tempo de atendimento, enfim. Então, porque é o impacto, né? Isso. Então, a gente separa essa porta de entrada. Já separamos isso lá na pandemia. Agora tem um outro espaço que a gente vai transferir. Terminamos há pouco tempo a nossa reforma desse outro espaço para ser emergência pediátrica, né? E aí, onde é a emergência pediátrica hoje, que é uma unidade de internação, ali tem mais ou menos 10 leitos, vai se tornar a nossa unidade da rede AVC. Nós vamos centralizar os pacientes com essa especialidade. Olha só que interessante. Está aqui o secretário de Saúde, né? Diego Pitirini também está aqui com a gente, a Eliane Tavares, a Célia Leite está dizendo parabéns, presidente Lília, né? Por estar à frente da gestão do hospital, superando as grandes dificuldades. O Gilmar Moraes está dando bom dia para mim, para a Sônia, para a senhora também, né? Comentou que o centenário está fazendo cirurgia do oftalmo, né? Isso. E ele está perguntando por que os pacientes são encaminhados para a clínica particular e conveniadas em Novo Hamburgo. Tem pacientes do centenário, não. Não. A equipe ela faz o procedimento dentro do bloco cirúrgico. Olha aí, então, enfim... aos sábados, né? Isso mesmo. Não sei se é informação ou não, não é executado em clínica particular. A presidente comentou que o centenário está fazendo cirurgia oftalmo. Sim. E aí ele bota, e por que os pacientes são encaminhados para a clínica particular e convenada em NH? Então, Gilmar, mas encaminhados por quem? Se ele tiver mais detalhes. Mas os procedimentos são dentro do bloco cirúrgico do hospital. Essas cirurgias que acontecem aos sábados são das pessoas que estão na fila. Aguardando para a cirurgia de catarata. Aí elas vão para o centenário e fazem a cirurgia. Isso mesmo, fazem um procedimento, ficam ali no seu tempo de recuperação e são liberados no mesmo dia. Os procedimentos iniciam pela manhã, às 7 da manhã entram os primeiros pacientes. 18h30 são liberados os últimos pacientes dos procedimentos. Que faz o procedimento e vai, né? Isso mesmo. Tem uma última pergunta ali, né? Das referências, isso? É que ele deixou muito aberto, ela perguntava no que as referências são. Tem a Márcia ali, Sônia, se tu quiser colocar, né? A Márcia fala uma coisa assim, ó. Tínhamos um centro neurológico maravilhoso com o comando do Dr. Leandro Dini, principalmente para pacientes AVC. Por que não existe mais ou já conseguiram outra equipe? Não, é que o que acontece? A rede AVC é uma coisa, que nós somos referência na emergência para receber e estabilizar o paciente e executar alguns procedimentos. O que nós tínhamos com o Leandro Dini era uma equipe de neurocirurgia
que o que aconteceu? Não tinha recurso nem estadual nem federal para manter isso. Tá? Então, o Ministério da Saúde acabou habilitando um determinado período. Eu não sei, eu não estava na época, mas não, por um bom tempo não vinha recurso financeiro, não, na verdade nunca veio recurso específico para essa especialidade. E é uma especialidade que, na verdade, cara, né? É uma linha de cuidado caríssima, né? Ocupava uma capacidade instalada importante do hospital. Né? Os pacientes, por exemplo, de hérnia e vesícula tinham um tempo de bloco muito menor. Quando tinha, acho que eu entrei ali em 2017, nós não tínhamos equipe fixa para fazer esse tipo de cirurgia. A neurocirurgia tinha uma sala para eles, porque precisa de toda uma estrutura para cuidar de paciente. Tinha uma unidade grande. Nós tínhamos uma UTI de 10 leitos que só 6 eram habilitados. Então, a estrutura, o próprio hospital não tinha condições financeiras e nem capacidade instalada para atender uma especialidade como essa, que era referência na época para vários municípios também. Então, acabava gerando uma fila de espera, não só para os outros municípios, mas para os próprios pacientes do município de São Leopoldo. E aí, coisas simples como cirurgia geral, hérnia, vesícula, próprio oftalmo, a gente não conseguia executar dentro do hospital. E ainda, uma especialidade dessa, com toda essa complexidade, nós não tínhamos incentivo. Então, o hospital, com toda essa dificuldade financeira, com todo esse histórico que ele vem tendo, é impossível manter. E não é só o Centenário, qualquer hospital não tem condições de manter uma especialidade dessas, né, dessa importância. É um paciente que entra e fica muito tempo internado, são cirurgias grandes. Nós estamos falando de equipes grandes, equipe de 30, 45 profissionais só para acompanhar esse paciente. O meu irmão ficou um mês na UTI, né? Eu lembro que a gente, inclusive... nós destacamos, eu acho que eu ainda estava no Jornal VS, que foi uma cirurgia de um paciente, cirurgia no cérebro de um neurológico, lógico. Foi uma menina. Que virou assim um case 17 horas nacional. Essa, exatamente, para ver a complexidade que era desse processo. A questão da neurocirurgia mostra que não é falta de capacidade instalada e nem condições técnicas que o Hospital Centenário não executa, mas por uma questão de recurso financeiro mesmo. Então, acho que a gente precisa também ter responsabilidade, porque quando tu assume uma determinada especialidade, tu tem que garantir que ela seja executada da melhor maneira possível. E isso envolve recurso financeiro, isso envolve dinheiro. Tu precisa manter equipamentos em boas condições, tu precisa manter uma equipe completa para garantir o cuidado do início ao fim do paciente. Tem toda uma estrutura, não só de medicação, de material, enfim, que precisa ser sustentado por isso. Não, né? Eu só ia perguntar se aumentou esses casos. Na verdade, foi o município, a própria prefeitura que sustentou a neurocirurgia por todo o tempo que ela teve ali. Tem dados assim que aumentou os casos de AVC, ou a senhora não aumentou assim, ou tem alguma coisa que indica isso? Porque esses dias, né, a senhora, até alguém comentou, né? Subiu, né? Tem muita gente que está tendo AVC e tal. Não se reflete lá no hospital. O presidente, assim, eu quero do programa casos assistir. Oncológicos aumentou o câncer de mama, tá? No isso caso, aumentou, gente. Isso no caso, o programa Assistir, né? Porque não adianta, é um programa que incomoda muita gente, né? Mas assim, esteve aqui o prefeito de Sapucaia do Sul e ele foi buscar alternativas. Então ele disse que lá em Sapucaia, no Getúlio Vargas, né? Ele credenciou o hospital no que deu, né? Para mais serviços para poder receber mais. Como é que está esse olhar da senhora, assim, se é possível isso, né? O que acontece? No programa Assistir, isso até nós fizemos a discussão junto com a Secretaria de Saúde no ano passado, sobre alguns ambulatórios de especialidades, né? Que, de certa forma, o município já atende. E a ideia é implantar alguns desses ambulatórios dentro do hospital, de algumas especialidades. Habilitar ele para captar mais recursos. Isso. Mas daí a Secretaria de Saúde vai poder te dar mais dados, que é ela que está fazendo essa negociação com o Estado. Mas, sim, teve alguns programas, algumas coisas já tem dentro do hospital, o qual vai ser incentivado, já é incentivado, que é a materno-infantil, né? Que é a rede de cuidado linha materno-infantil, a própria oncologia também, a emergência, que ela é uma emergência de porte 3, e aí outros ambulatórios que a Secretaria de Saúde vai solicitar habilitação. Mas daí acho que a Secretaria de Saúde pode te dar mais detalhes sobre isso. Presidente, eu quero voltar para aquela questão da pessoa, do paciente, do familiar do paciente, do dia a dia que vai lá visitar, o que eles, às vezes, eles fazem. Assim, por exemplo, a gente sabe que é uma equipe, então, quem está baixada no hospital, internado, daí, no caso, sempre a Angelita está lá. Cada dia é um médico, um plantonista, né? Isso na emergência.
na emergência, mas para fazer a rotina do paciente cirúrgico, ele tem uma equipe fechada, pode ser que um dia vá um, outro dia vá outro, mas é a mesma equipe que discute os casos. Vai seguir, vai seguir a pessoa. Pode ser que hoje chega um profissional, não vou dizer os nomes, chega um profissional, mas ele conhece o caso da Angelita, porque ele tem aqui, o histórico, né? Conhece todo o histórico, né? E faz essa, porque uma das coisas que as pessoas... Mas tem horário do familiar também conversar com os médicos, por unidade. Essa comunicação, assim, A enfermeira da unidade orienta os familiares, deve orientar os familiares de todos esses acessos. Para que eles saibam... O horário que o médico vem, o horário que ele vai dar informações, os horários da visita. E para ele saber, como é que está minha mãe hoje? Daí a pessoa, o familiar, precisa aguardar e solicitar essa conversa com o médico? Não, na hora que o médico faz a rotina, normalmente os pacientes acabam tendo acompanhantes, né? Quando são pacientes mais dependentes. E aí pode ser no próprio horário da visita. Ou o familiar pode solicitar com a enfermeira da unidade, né, verificar quais os horários que o profissional está dentro da instituição, os profissionais daquela especialidade, qualquer um deles pode dar informação. Eu vou fazer uma outra pergunta que talvez não seja... Mas, assim, porque quando as pessoas ligam para a gente, mandam, eles sempre perguntam, eles tentam lá, né? Depois isso foi desde sempre, lá no jornal também era, as pessoas vinham, vocês podem nos ajudar. Existe assim... Até para remoção, já aconteceu o caso, remoção de paciente em Novo Hamburgo, eu contatar a presidente, tem como, a gente faz, a gente faz isso direto. Mas assim, para essas orientações, porque o que eu percebo, com o que a senhora está me dizendo aqui, e o que as pessoas pedem, é que parece que o familiar, ele carece dessas informações, ele se perde nesse meio tempo, ele não sabe, por isso essa angústia, às vezes procurar a imprensa e tal. Existe algum tipo de, não sei se é um serviço ou um funcionário... Tem a para orientar, dizer assim, tua mãe está internada, olha só, tu deve vir aqui. A ouvidoria tem capacidade de orientar quais as ferramentas de busca de informação do familiar dentro do hospital. Isso, a pessoa... E tem a enfermeira responsável pela unidade, que não estou falando da técnica de enfermagem, estou falando da própria enfermeira da unidade, que deve fazer essa orientação aos familiares, né? E pela ouvidoria, como é que a pessoa pode acessar pelo telefone ou chegar lá no hospital e ir até o setor da ouvidoria? Tem o telefone, tem o setor, tem o site do hospital, onde ela pode mandar via site ali, tem um e-mail também. Na página do hospital tem todas essas informações ali, tem telefone, tem um e-mail, tem um campo que tu pode registrar, ou tu pode entrar em contato, muitas vezes pela própria administração, que o pessoal vai pegar os dados e vai marcar uma porque eu vejo a partir, com o responsável pela área. Do que nós somos demandados aqui para ver, a gente está sempre em contato com vocês, assim, que às vezes o que está faltando é a pessoa saber onde buscar informação e quem dá, que daí não tem esse ruído, por exemplo. É o Wagner que está lá na ouvidoria? Isso o mesmo, Wagner. Assim, e a Giza agora que está... A Giza também? Está lá a Giza é um amor, gosto muito dela. E aí... pegar e dizer assim, agora, no caso, minha mãe está internada ali, o que eu preciso? Eu vou procurar a ouvidoria, eu vou mandar um e-mail, vou ligar, tudo. Eu preciso saber, como é que eu faço? Com quem eu posso falar, quais os horários da visita, quem é que vai me dar as informações? Porque isso acho que abrevia muito... resolve aquela angústia, porque tu está com um familiar internado e tu vai ficar naquela angústia. Eu vou colocar em cima da que a senhora está colocando, né? Está citando a Cleide Terezinha Pereira, né? Exatamente isso que a senhora está comentando, né? Gostaria de explicação, porque sábado e domingo não se tem notícias do paciente que ele está internado. Aconteceu isso com a minha vizinha. Só na segunda foi dada notícia. Assim, como é que está esse trabalho? Mas tem que dar assim, notícia. Né? O médico faz a rotina todos os dias. Se olha, se faz a rotina do paciente, várias especialidades todos os dias. Bom, enfim, está chegando, né, presidente? Isso é importante. Na outra pergunta, a gente está vendo que falta uma orientação para o familiar. Pois é. Mas aí de todos os pacientes, a gente tem um relato de uma paciente. Eu não sei se mais alguém dessa área fez algum comentário dessa necessidade de informação. Ou só não, ainda não. Nesse caso né? mais antigo, sim. Essa informação que eu percebi até no dia que a senhora marcou para ela ir lá, ela estava lá na portaria, mas eu estou falando, tem o relato da Angelita agora, mas é comum a gente receber isso dessas informações, por isso que eu acho importante ter as pessoas saberem, por exemplo, agora contata com a ouvidoria, diz, olha, eu preciso saber os horários, que daí resolve uma série de coisas, né? Sim. Aliás, presidente, como é que está assim, a ligação, assim, porque tem a pergunta aqui, né, sobre fiscalização dos médicos e tal, como é que está a relação? Médicos são fiscalizados, alimentos... Como é que está a relação, assim, que gestão tipo de fiscalização? médica? Na verdade, tem coordenadores médicos da área, tem um da emergência, tem a diretora médica, eles têm um ponto
que tipo de fiscalização não ele fala, diz. só os Fica muito médicos são aberto, né, fiscalizados, assim. a gente precisa de mais exatamente, detalhes. que tipo de Mas a fiscalização. relação, como é que está, assim, médico, gestão, tudo? Como é que eu vou dizer, comparado a 2017, 2018, eu acho que é um outro cenário. É porque é uma construção, cenário. né? Precisa Sim, também, tem que né? ter uma sim, relação de sim, diálogo, tu tem que ter, né? Tem. E assim, a gente tem um corpo de trabalhadores da área médica excelente. E essa construção, essas mudanças foram todas construídas com eles, entende? Então, por exemplo, a emergência pediátrica, né? Isso tudo discutido com eles, a sala, onde vai ser o acolhimento, onde vai ser a sala de parada, onde vai ser a sala vermelha. Eu acho que vai muito da forma que tu conduz também os problemas e essas relações, né? Que são pessoas que estão há muito tempo, então conhecem a história do hospital, conhecem a necessidade, sabem aonde são os maiores gargalos. Então, eu acho que eu acabei focando muito nisso, muito em conversar, em trazer as pessoas, em discutir e, sim, e cobrar também, né? Muito isso. Sim. Eu acho que isso deu um pouco de segurança para as pessoas. Porque daí a gente mostrou para eles aonde nós queríamos chegar. E aí construímos de que forma, em conjunto. Mas dissemos, nós precisamos chegar aqui. Aí de que forma nós vamos fazer? Porque nós vamos chegar. Então, eu acho que isso deu muita segurança, né, na questão do comprometimento. E nós, da gestão, temos esse comprometimento com as pessoas. Né? As mudanças que foram feitas no Centenário só aconteceram porque os colaboradores compraram os projetos, compraram a ideia e executaram. Sem eles, a prova disso é a Simone, aqui, 32 anos de casa, nos acompanhando, enfim, nos ajudando a construir e manter o hospital para que a gente tenha uma resposta importante para a sociedade, né? E, claro, tem muitas melhorias. E que aí a gente tem outros projetos à frente para poder garantir essas melhorias, né? Chega mensagem pelo meu WhatsApp, chega mensagem aqui. Mandar um abraço na Duda aqui, a assessora. A Ana Schilling está dizendo que você deveria ser a nova secretária da Saúde. Olha aí, cuidado. Pode acumular. Não dá para acumular. Não, em relação ali à pergunta do Gilmar Moraes, né? Lembra que ele falou ali do oftalmologia, que ele está sendo encaminhado para Novo Hamburgo. É que ele disse que ele não sabia que era feito aqui, que geralmente ele disse que está sendo, né, na rede, está indo para lá, né? Está indo para Novo Hamburgo, ele disse, né? Não pode ser a empresa contratada, ela é de Novo Hamburgo. Mas ela vem e faz. Não, é feito dentro do Hospital Centenário, não é feito nada lá. Encaminhado para a clínica Prisma em Novo Hamburgo. Eu particularmente mas então a primeira consulta, mas a cirurgia é dentro do bloco, o procedimento é dentro. É essa empresa que faz a cirurgia. Isso mesmo. Pode ser que a primeira consulta, o paciente vai lá, faz a consulta, ele avalia a lesão, enfim, e aí depois vem. Mas o procedimento é feito dentro do bloco cirúrgico. Presidente, agora entendi o que ele quis dizer, tem razão. Ele tem razão. Vai lá. Isso, o município regula para esse espaço, eu não sei, para essa empresa Prisma, onde eles fazem a primeira consulta, mas a execução do procedimento é dentro do hospital. Então foi isso que ele estranhou, assim, porque ele foi para. Ele acompanhou, ele disse, lá no outro município. Tem assim. razão. Fundação Municipal de Saúde. Poxa, fugiu daqui, né? Porque eu quero mandar um abraço para o Adriano. O Adriano Pires também está aqui com a gente, né? Sim, a Fundação Municipal de Saúde já foi aprovada, deve estar sendo implementada, inclusive a Paula Silva é a presidente, né, da Fundação. E o Diego assumiu a secretaria. Ela chega assim, claro que ela sempre gera debate, polêmica, é bom, não é, sou a favor, sou contra, mas eu quero saber assim, inclusive a Elaine Tavares, acho que é a Kika, né, que sempre ela falou que o Estado, a oposição do Estado era de não ter, que o Conselho Municipal de Saúde do Estado, se não me engano, era de não aprovar essa fundação. Mas, especificamente no Centenário, o que vai significar existir uma Fundação Municipal de Saúde? O que vai agregar? O que vai melhorar? O tempo de resposta, né, das ações. Hoje, a Fundação Centenário ela tem uma personalidade jurídica onde nos amarra em várias coisas. A Fundação Municipal de Saúde, a ideia dela com a personalidade jurídica que ela tem é de ter uma resposta mais rápida. Conseguir fazer concurso mais rápido, né, processo seletivo, conseguir criar cargos mais rápidos, e ela vai ter a capacidade de crescer também dentro do município para assumir essa gestão, contratando pessoas de conhecimento técnico mesmo para poder tomar decisão. Eu acho que a prova de que a fundação vai dar certo, são as outras fundações do Estado. Eu trabalhei em uma fundação. Então, a personalidade jurídica, isso também, Sapucaia, que assumiu vários hospitais no Estado. Foi uma época, teve um ano que nós tínhamos 9, fazendo gestão de 9 hospitais.
Então, assim, não tem como não dar certo, sabe? A construção é bem objetivo. E o hospital não é nenhum fôlego. A ideia é mesmo a possibilidade não, é de grande mudança e positiva para dentro do hospital. Por exemplo, cargo de fisioterapia. Nós não temos este cargo no Hospital Centenário, né? Ali previsto no plano de cargos e salários. Hoje é uma empresa terceirizada, que isso a gente sabe, que tem um custo importante, participa de licitação, tem um tempo de espera para todo esse processo burocrático. A fundação ela vai conseguir, num tempo menor que se fosse a Fundação Centenário, que teria que fazer o projeto, passar pela Câmara, discutir uma série de coisas. A Fundação Municipal, não, ela vai conseguir criar esses cargos, ela vai identificar a necessidade, vai passar pelo Conselho Curador, vai aprovar, ela vai conseguir fazer um processo seletivo. O tempo de resposta é mais rápido, né? E com uma qualidade importante também. Na semana passada, foi um dia que quem estava aqui era o Daniel Daut, né, o ex-vereador, falando, e entrou. Todo político que vem aqui para entrevista vem a questão da Fundação Municipal de Saúde, né? Aí alguém falou assim da terceirização. Sim. Daí, ele deixou bem claro, ele disse, não existe hoje como fazer atendimento na saúde sem terceirizar, sem outro. Aí ele falou assim, ó, e com a fundação vai aumentar a terceirização, tá? Mas isso que eu quero que a senhora me falou agora em concurso. Quem faz o concurso é a fundação. A proposta é a fundação tudo passar pela fundação. Vai assumir o hospital. Então não vai ser terceirizado. Fundação de Saúde, não é a Fundação Hospital Centenário, né? Isso, a Fundação de Saúde, dentro de um cronograma, ela vai assumir o hospital também. Ela vai assumir a gestão. Vai ser um guarda-chuva para todos. Vai ser um guarda-chuva. E por isso que a gente começou muito a discutir em linha de cuidado, criar cargos de linha de linha de cuidado. Né? Porque a ideia é cuidar desse paciente desde a atenção básica ao paciente, né, da rede de AVC, por exemplo, ou o paciente idoso, que eu acho que é uma linha de cuidado. Estou falando aqui, né, mas a Paula tem mais propriedade ainda para discutir. Então, a ideia é a gente cuidar, ter uma gestão que consiga olhar esse paciente desde da unidade básica até a internação e a alta dele dentro do Hospital Centenário. E é uma ferramenta que é extremamente positiva. A fundação, o tempo de resposta dela é muito rápida. Até a gente acompanha aqui, por dever de ofício, tudo. É constante o número de concursos que a Fundação de Sapucaia faz, né? Eu não acompanho mais exatamente. O que acontece? Às vezes ela se torna independente, né? Completamente independente. Outra coisa, a Fundação de São Leopoldo, a Fundação Municipal, ela vai ter uma possibilidade de captação de recursos mais rápida, ela vai ter uma força mais importante e conseguir dar uma resposta, ela não vai estar tão engessada legalmente para algumas ações. Então, eu não vejo nenhuma questão negativa para a Fundação, muito pelo contrário. Confesso que eu acho que ela tem que assumir. Eu só fiquei nessa questão da terceirização. Não, então, te vai reduzir? Ele disse, não, vai aumentar, mas agora eu fiquei lembrando do concurso. Não. Tem concurso, né? Eu não sei qual é o cronograma, o planejamento mesmo dela, da especialidade, mas a ideia não é terceirizar, não. Ela consegue fazer concurso e processo seletivo. E como é que começa a funcionar na prática isso no hospital, a Fundação? Refletir para dentro do... Eu acho que hoje, de certa forma, já reflete, né? Porque nós do hospital já estamos discutindo com a assessoria de que forma isso vai se dar, essa transição, esse processo. Eu acho que a transição, ela, de certa forma, já está acontecendo. O cronograma exato, aí a gente tem que ver com a presidente. Isso eu não tenho claro ainda, não tenho informação exatamente de quando vai entrar no hospital. Estamos no aguardo aí, estou no aguardo da mesma forma que vocês. No caso... a sua função, estou brincando aqui, é o seu emprego. A gestão. Não, como é que fica? A Fundação Hospital Centenário não mexe em nada, segue na estrutura. Não, com certeza vai ter que, não tem, acho que como ter os dois tamanhos, pois né? Não, se reorganiza isso, se reorganiza dentro da necessidade. Eu acho que no final do ano passado, né, Simone, o secretário e a presidente da Fundação conversaram com os trabalhadores do Centenário e disseram que... Paulo e Diego, né? Paulo e Diego, isso. Vai ter uma outra gestão, né? Vai se construir. A própria Fundação, ela vai ter um corpo diretivo grande que vai olhar para todas essas áreas, né? Eu acho que a Paula já deve ter dito qual é a estrutura aqui. E é claro que isso vai impactar dentro do hospital, né? E como é que fica o cargo de presidente da Fundação Hospital Centenário? Nesse caso, a Fundação vai ter... Ainda não sei. Não me informaram ainda. Não, mas
Nós estamos 6 anos ali fazendo enfrentamento, né? Eu imagino que... Não tem como mudar também, não tem como... Não, acho que tem que mudar. Não, eu digo assim, mudar o... Não tem como tirar uma presidente de uma... Não é nem tirar a presidente, essa estrutura ali. A estrutura não. Isso. Agora é a minha opinião, tá? Sim. Não sei se o que trata a Paula pensou. tirar a Lilian ou a Simone... Não, a estrutura. Eu também não estou falando Sim, como Lilian, eu estou falando como gestora. Isso, é isso, eu acho né? que não há nem necessidade de ter essa estrutura hoje com uma fundação fazendo gestão. A estrutura administrativa. Eu estou dizendo isso. Mas não sei o que pensa. O que vai tá no centro de governo isso e vai ser conduzido por eles. Não sei exatamente, não posso dar segurança nesse momento. Por isso que ficava essa dúvida. Hoje existe a fundação, daí vai mudar. Vai ter mais uma fundação, né? Sim, é que a ideia, com o tempo, é de reconstruir, repensar tudo isso, e eu acho que já foi dito que a ideia da Fundação Hospital Centenário ela vai sendo distinta ao longo do tempo, né? Como foi os outros hospitais, e as fundações assumiram, até por isso, pela possibilidade de captação de recurso, pela possibilidade de dar tempo de resposta, de contratação de especialidade, de profissionais mais rápidas, uma série de coisas. Esses são exemplos que eu estou dando, que é o pessoal da ponta que está ouvindo entende mais, mas a gente que está na gestão sabe que juridicamente ela vai dar mais ferramenta para dar uma resposta importante. Então, acho que a fundação tem que mesmo assumir logo, porque eu acho que a gente precisa de respostas importantes, né? E o município de São Leopoldo tem condições de dar essa resposta. O presidente, é 10 horas e 24 minutos. Já? Passa rápido, né? O papo bom. Tem que Ela vir mais... foi um ping-pong. Tem que vir mais vezes, né? Como é que está a situação, assim, no geral, assim, leitos do nosso centenário hoje? Assim, enfim, né? Uma pandemia que me parece que se despede, né? Primeiro Como eu é que quero tá aí? uma outra... Quantos, só para a Isabela ter dados lá, a média de pacientes que ficam, que são regulados pelo Estado, que estão aguardando encaminhamento, seja para... Entre 20 e 25 pacientes. É essa média? É essa média. Os pacientes ficam aguardando. O tempo de espera, né, das especialidades é entre 25 dias e 40 dias. Depende da especialidade. Então, hematologia é a especialidade que o paciente mais espera. Já tem paciente aguardando 62 dias. Eu ia perguntar qual o caso mais... Hematologia, que é o câncer de sangue, né? Que, é Porto Alegre, Santa Casa, a referência. Aí tu tem até... Até você já ficou paciente 62 dias. Como que está assim, né, o nosso hospital hoje, assim, em termos de leito e tal? Estamos... Na verdade, o número de leitos... Hoje nós temos 162 leitos ativos no hospital, sem contabilizar as emergências pediátricas e adulta, que tem leitos dentro desses espaços. Eles né? são mais 10, Mas 10 são poucos ou tem leitos. Mais? Não, tem mais. Dentro da emergência, a gente tem 25 espaços para paciente deitado, mais as poltronas das salas de medicação. Né? E ali na pediatria tem 8 leitos, eu acho, de observação, mais a sala vermelha, né? Ou seja, quase uns 200 leitos, assim. Sim, em torno, a gente tem a estrutura para 200 leitos e tem uma capacidade instalada para mais. A gente até tem um espaço lá que está em obra, mas é uma obra... Tem obra constante ali, né? Tem que ter obra constante, né? É um hospital antigo, é um hospital grande, querido, então 92 anos. Ele precisa de um cuidado permanente, isso é inevitável, né? Então não tem como prever. Aliás, parabéns, né? Completou 92 anos. 92 anos. Ai, foi muito bonito. Uma pandemia, né? No meio de uma pandemia. Assim, o que tira de lição, presidente? Assim, para a senhora e para o hospital, assim, porque a gente teve 2 hospitais dentro de um hospital que a gente considera, né? 92 anos, que tem problemas como todos têm, né? Para a senhora, assim, né? Depois que olha para trás, assim... meu Deus. O tempo, ao mesmo tempo que foi nosso inimigo, acho que foi nosso amigo. Porque ao mesmo tempo que ele era nosso inimigo, que a gente tinha que dar resposta rápida e meio sem se saber. Organizar rápido e buscar informação e se qualificar e ter certeza, eu acho que ele foi também positivo, porque eu acho que nos uniu mais, nos deu mais força e mostrou que nós ainda temos capacidades para mais. Nós conseguimos dar mais resposta, a gente tem muito o que oferecer. E eu acho que o hospital mostrou, acho que não tudo ainda, porque o Centenário tem condições de fazer mais, tem condições, tem capacidade instalada, tem gente com conhecimento técnico para dar resposta, a gente só não consegue, como é que eu vou dizer, de novo cai na questão financeira de executar algumas ações. Mas acho que a lição de vida de como a gente olha para o outro, né? Eu acho que não tem como a gente perder, se colocar no lugar, não se colocar no lugar do outro.
A mãe que está lá para, né, esperar seu neném, de que forma a gente está cuidando desse pai que está acompanhando, de que forma a gente está fazendo esse atendimento, como é que a gente está recebendo esse casal, né? Não vem só o paciente, vem todo, né? Vem a família toda, né? Família. Vai toda a Ao mesmo tempo está dizendo da informação, isso é uma coisa que a gente vai voltar, vai olhar, como é que alguém na cirúrgica não está recebendo informação, tem organizado para isso, entende? Tem toda uma estrutura dentro da unidade, tem ferramentas. Por que essa familiar não está conseguindo chegar nessas ferramentas? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Que tem que aprimorar. É um processo tem que aprimorar, é um processo constante de cuidado, de olhar, de fiscalizar, como o outro colega falou, e criar ferramentas para que a gente consiga olhar para isso, né? Tem uma coisa. Mas foi assim, eu acho que foi, claro, foi positivo. Eu acho que a gente se reconheceu ali e se olhou um pouquinho para nós como profissionais, assim, tipo, nós conseguimos, a gente conseguiu dar conta, a gente conseguiu, nós vencemos. E aí eu acho que trouxemos um pouquinho isso também, sobrevivemos. Mas aí mostra que a capacidade mas aí é isso. Da gente reconstruir. A gente construiu em poucos dias, assim. Nós nos trancamos numa sala de reunião. O dia que começou os primeiros casos em Porto Alegre, nós já começamos a discutir. Quando chegou o primeiro caso na UPA, nós já tínhamos alguns protocolos organizados, algumas ações reorganizadas. E aí eu já tinha tido a ideia, a gente já tinha tido a ideia de, vamos dividir no meio da contaminação. E aí, naquele domingo, lembro que foi num domingo, e convoquei os colegas ali, as gestões mais da assistência, e eu sei que eu fiz aquele caminho junto com as enfermeiras várias vezes, porque nós queríamos ter certeza aonde o paciente ia ter contato, passar com segurança. E eu lembro que o único lugar que não ia ter jeito era dentro da sala de tomografia. Ali ele ia se encontrar com outros pacientes. Aí a gente organizou um processo de cuidado para aquele uso daquela sala junto com o serviço. E a gente achou que foi... Eu nunca vou esquecer desse dia que eu disse... Eu falo isso, né, presidente? Porque, assim, daí existe aquela cobrança. Como é que foi possível lá, né? Se é possível, então. É possível, sim, atender, né? A quantidade de pessoas que o hospital atendeu, É possível atender, tem capacidade para isso. Tanto que a gente mostrou nesse último período, o Hospital Centenário, em 2017, tinha 6 leitos de UTI habilitado. Hoje a gente tem 16 leitos de UTI oferecendo para a cidade. Eu só quero fechar com a parceria da Unicinos, assim, segue? Como é que está isso? Assim? Segue sim. Nós temos alunos dentro. Nós temos agora, esse ano, entrou os doutorandos dentro da emergência, né? São 6 alunos de manhã, 6 alunos à tarde. Nosso coordenador da emergência, que também é o preceptor ali, que acompanha e faz a condução com os alunos. E aí tem uma professora também que faz esse acompanhamento. Temos alunos de outras especialidades também, né? Dentro do hospital, a nutrição, a fisioterapia. Nós tivemos a amostra de trabalhos que provou essa integração, né? Muitos alunos participaram. Aliás, 5 trabalhos foram vencedores. Até vou pedir para... Não sei se mandaram para vocês aqui da amostra. Não. Vou pedir para encaminhar. Tem alunos da universidade, o qual a gente vai implantar. A gente vai fazer... Não tem como viver mais o centenário sem a Unicinos. Não. Isso está integrado ali. A gente tem que aprimorar algumas áreas, algumas ações. Mas isso está estabelecido, está dado já. Tá certo isso, Sônia? Não, e para finalizar aqui, agradecer a presidente, a Simone, que está aqui, mas para mostrar, isso vem uma coisa desde o Jornal VS, né, desde 94 lá, que nós estávamos acostumados assim, ainda era o prédio velho, né? Quando a pessoa chegava lá na recepção do jornal, por causa do hospital da saúde, tu sabia... A presidente não conheceu o jornal na antiga? Não, na Casa Velha. Não conheci. Eram 2 casas. A Simone tu é de São Leopoldo? Sim. Tu deve deve lembrar, ter conhecido. Né? Aí, quando a pessoa chegava lá, o familiar chegava lá, ele tentava a visita ou não dava, ele vinha para o hospital, vinha para a recepção do jornal. Então, a gente atendia e fazia... E lá, eu aprendi, o Palinha também, a maioria das pessoas assim, que não era a pessoa que estava lá, ela não é a cada um que fosse lá a gente ia fazer uma matéria. Sim. Porque o que a pessoa estava precisando lá, buscava lá, era um atendimento, queria que alguém ajudasse. E isso continua. Então, esse caso da Angelita, por exemplo, quantas vezes nós já conversamos? Eu fiz teve outros que a gente também fez contato a gente direto. Conversou, e não é o propósito de... a filha disse que não conseguiu. Então, eu vou dizer a filha... Não, daí eu perguntava mais, chamava a Lilian, a Alessandra, mas o que acontece? Então, a gente faz esse encaminhamento, porque assim como o hospital faz... É um termômetro também. Tem alguma coisa errada em determinada especialidade. Vamos olhar, vamos reavaliar. Por que a pessoa
pessoa, por que a familiar teve que buscar outros meios que ela não conseguiu dentro da casa, né? Isso é uma coisa que a gente tem que olhar. E também para evitar, né? Sônia, a gente sabe que a rede social hoje, se tu faz uma matéria, todo mundo já tá tudo errado, né? Outro termômetro importante é a Câmara de Vereadores, né? Se o pessoal está buscando muito a Câmara de Vereadores, que tem alguma coisa errada. Exatamente. A gente tem que olhar de perto ali. Exatamente. Então, por quê? Para evitar, e porque é nosso papel também, de ajudar e de abrir caminhos. Eu fico pensando assim, se eu fizer essa matéria que a familiar está reclamando, o que vai agregar na vida dela? Vai ajudar ou não? Ou quem sabe a gente busca os caminhos que nós conhecemos. A paciente também, Perfeito. né? Exatamente. Eu tenho muito cuidado com isso do familiar. E expõe o hospital e os profissionais que lá estão, né? Porque às vezes ocorre algum problema ou outro que a gente sabe, por exemplo, né? agora... Às vezes por uma ação ou uma situação que às vezes o próprio familiar não entende. Imagina, ela está muito tempo internada ali. Olha o tempo que ela guardou um CPRE, entende? Internada, ela mudou toda a vida dela, mudou a família Santa Maria. A filha foi junto. Então, tem toda essa história ali que uma matéria poderia o quê? Ao invés de agregar, poderia gerar toda aquela questão de comentários. Sim, de 162 pacientes internados, uma teve um problema, o pessoal já vai ficar inseguro, meu Deus, vai ser comigo também. Mas por quê? Porque o paciente da ponta, às vezes, não entende que ela precisou de uma regulação estadual, precisou de coisas fora da instituição, né? Que tem todo um contexto estadual, que não depende só do... E uma das coisas agora, hospital. quando alguém chamar, que isso acontece sempre, assim, vai para a ouvidoria, tu já foi lá, então faz esse contato lá, pergunta com quem tu pode falar. Mesmo. E a gente está à disposição da gestão para conversar, não tem problema, também, pode procurar a administração. Que é isso que a pessoa precisa, ela precisa que sempre vai ter alguém para atender. Não, e as pessoas merecem. As pessoas, mas nós estamos lá para dar resposta para as pessoas e as pessoas têm que nos cobrar isso, não tem problema. Faz parte do nosso papel dar essa resposta para as pessoas, para a sociedade. Eu já nem peço mais desculpa para a Lilian, já vou Não, pode mandar, vamos mandar sim, estamos aqui para isso, à disposição. 10h34, o Gilson Tibiriçá até reforça isso, né? Muito bom termos conhecimento, né? Que muitas vezes se criticam sem saber. É exatamente isso que a gente quer, né? Presidente, mais uma vez, obrigado pela presença aqui. A senhora sabe que o canal está aberto. Não fica tanto tempo longe, né? Não, pode deixar. Não, acho que assim, é importante esse espaço. Sim. Porque às vezes a gente fala de uma rotina que lá dentro a gente está tão acostumada que não é com tantos problemas. A gente vive naquela bolha, né? Isso mesmo. E às vezes tu não tem ideia de coisas assim corriqueiras que tu pode trazer aqui para a população e tirar dúvida, informação, e nunca é demais, né? Não. Então a instituição fica à disposição, se ela pode procurar a ouvidoria, enfim, a enfermeira, a administração, não tem problema. A Giza é uma figuraça, né? Eu conheço porque que sempre está à disposição para acompanhar, eu pedi, orientar. Ela foi lá, ela disse, Sônia, não, eu vou passar lá, vou ver como é que está a paciente. Sônia, está assim, então o familiar também, né? Claro. Então a gente fica à disposição. E eu é que agradeço também a disponibilidade de espaço para trazer aqui informação. Isso é objetivo. Beleza, 10h35, estamos fechando aqui o Berlinda News, entrevista desta segunda-feira, agradecendo a Ponto Connet, também o Sicredi, a Par Consultoria e Assessoria, também a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, a Rede Rissul Macromix, o Colégio Gush, o Consórcio Operacional Leopoldêncio Coléu, a Livraria Noble Book, o SEMAI, aliás, lembrando, né, a água está voltando, parece que está tudo certo lá com a doutora lá, já conserto estabelecido, e também a Bela Ginguba, Confeitaria Artesanal, @Bela Ginguba no Instagram. Voltamos amanhã deve estar com a gente aqui o pessoal do CEPROL, né, Sônia? Isso, estamos tentando fechar aqui essa pauta, mas deve ser com eles. Então voltamos amanhã, tchau. Tchau.